A pergunta que eu me faço, né, é como que eu consigo, então, como é que eu consigo a confiança dos professores, se eles têm uma representação da nossa atuação e da instituição na qual eles trabalham? Como é que eu vou promover a mediação coletiva e, ao mesmo tempo, atender a uma demanda institucional que é a qualidade e a rapidez em termos de desempenho, né, e qualidade e eficácia no trabalho? Que procedimentos, eu sei que então existem ações coletivas e individuais, mas quais seriam os procedimentos então necessários para desenvolver essa mediação? Vocês podem ler dois materiais que eu apresento aqui como referência e eles vão nortear um pouquinho a minha fala agora. Eu peguei algumas ideias que são principais aqui para conversar um pouquinho com vocês. Então, o que eu trago para vocês? A mediação mãos na massa, né? Como vocês se lembram, eu fiz um mapeamento da minha realidade. É uma realidade que agora eu estou no Fundamental 1, mas já trabalhei no Fundamental 2 e médio, mas eu vou trazer para vocês de uma forma bem geral, para vocês terem uma ideia de como a gente pode pensar, então, nos procedimentos. Eu voltei ao projeto político-pedagógico, né, e eu tinha feito para vocês um primeiro momento que era olhar para o plano anual, o trimestral e os quinzenários ou semanários, enfim, é assim como chamamos na instituição na qual eu trabalho. Então, na ação de cunho coletivo, né, ao olhar para esse movimento aqui, como é que eu posso, que procedimento eu posso ter junto aos meus professores para fazer a mediação? Encontros semanais. Né? Estabelecer uma pauta e síntese de trabalho, porque o registro vai me dando o percurso do grupo. Trabalho em pequenos grupos, esse trabalho cooperativo, e eu tenho feito professores que não são da mesma área ou da mesma série, ele é fundamental para trabalhar com essa coordenação de olhares. Né? Então, veja, é aquilo que eu falei anteriormente, eu não posso me manter em práticas nas quais eu produzia há muito tempo, eu tenho que ressignificá-las. E depois da socialização e desse trabalho em grupo real, né, os professores apresentam registros e compartilham, e o grupo tem oportunidade de ter diferentes pontos de vista e contribuir para a percepção daquele trabalho. Depois, na ação de cunho individual, que procedimentos que nós podemos utilizar? Dentro dos encontros quinzenais que eu faço, eu trago uma pauta e peço que os professores façam uma síntese do que nós acordamos, discutimos, desde uma parte de formação até uma parte prática, né? Esse contrato didático é estabelecido, então todos os meus registros, sento-me ao lado do professor, ele acompanha o meu registro, eu acompanho dele, para tirar aquela imagem de que algo estranho está acontecendo ou que eu estou fazendo um juízo de valor do trabalho dele. E faço a análise junto com o professor para ver o que ele está pensando sobre, né, e como é que eu posso ir desconstruindo isto, desequilibrando e acomodando umas informações que são novas. A segunda ação, eu tinha colocado um outro bloco para vocês, que é olhar para os ambientes de aprendizagem, olhar para os agrupamentos desde a sala de aula, né, dos grupos classe até os grupos, a formação de grupos em sala, se é que existem e como é que os professores fazem esses agrupamentos para trabalhar com os alunos, e as modalidades organizativas, como é que eles organizam seu tempo em sala de aula ou fora dele, enfim, desde correção de material, então se eles têm atividades permanentes, independentes, enfim. Então, o que eu faço com eles? Nesse trabalho de ambiente é mais corpo a corpo. Então, eu faço fotos, filmagens, já cheguei a filmar o local e ir dialogando com o professor como se fosse um olhar estrangeiro, né? Observação de aulas também, acordada sempre com um contrato didático, análise de diagnósticos. Então, nesse trabalho corpo a corpo, eu uso Piaget, né? Eu vou desconstruindo algumas construções, aí algumas representações, e com ele eu trabalho de coautoria.
coletivo, depois que eu fiz este trabalho, e muitas vezes eu ando com o professor, vamos olhar de fora a sua sala de aula, o ambiente de aprendizagem, o que você colocou na lousa. Então isto, ir ao local e olhar de outro ponto de vista com o coordenador, o autoriza também a ressignificar a prática. Depois desse trabalho individual, eu trago para o coletivo, a minha ação coletiva. E esse encontro, né, pautado sempre por registros, nós fazemos tematização da prática. Então, os professores, peço licença, peço quem quer fazer a fala, compartilhar, e a partir disto o grupo faz uma reflexão em cima daquilo. A aprendizagem é riquíssima. Vocês poderão ver também aí um exemplo de pauta que eu faço, né? Ela tem uma observação, tem que ter um foco, então esse é um procedimento metodológico, né? Se eu quero fazer uma mediação, como eu falei anteriormente, o coordenador tem que ser modelo também. Então o discurso tem que ser coerente com a prática. Então eu tenho um foco, eu tenho procedimentos constantes, sistematizados na reunião de formação com os professores na ação coletiva, tenho tarefas, porque é isso que constitui o grupo, né? Então eles vão tendo exemplos sobre isso. Vocês podem assistir um material sobre mediação no qual eu me baseio, que é Vygotsky, né, no YouTube, e outro que é também um artigo que favorece bastante a nossa compreensão sobre esse trabalho. O último bloco, então, que eu tinha conversado e mapeado da minha prática, que eu tinha apresentado para vocês no outro encontro, eram como é que eu olho os materiais curriculares e a avaliação que os professores promovem, avaliação contínua e a avaliação sistemática ali dos alunos. Uma ação de cunho individual a partir da pauta e de observação de aula também eu vejo como é que o professor está utilizando o seu material e o que ele considera um material curricular, desde o livro didático, o caderno, enfim, tudo que permeia a situação em sala de aula. E a ação, análise também das avaliações, né? A partir disso eu tiro o que você entende por avaliação contínua, somativa, formativa e o que é que você faz com esses dados. Então, isto é de cunho individual. O melhor diálogo é esse, partir primeiro desse individual e ir lá para o coletivo, né? É uma das possibilidades que eu estou trazendo para vocês. E eu levo essa discussão novamente para o coletivo nas reuniões que eu tenho à noite. Então, nós fazemos a sistematização, né? O olhar do outro. Eu faço um grupo de observação, um grupo de verbalização e depois trocamos os papéis para que eles compreendam onde eu quero chegar em termos de gestão de aprendizagem.